Como conseguir gerir o orçamento familiar na atual conjuntura? O que fazer para poupar? No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho 6 ideias para conseguir blindar a sua carteira de maneira a que esta resista a uma crise. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. Honey, million dollars. The dollars are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e eu estou super entusiasmada. E sabem porquê? Porque já abrimos as inscrições do curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0. Sim, abrimos as vagas para a nova turma do curso de finanças pessoais mais completo que vão alguma vez encontrar e que alguma vez disponibilizámos no MoneyLab. É uma formação intensa, completa, com conteúdos que vão ajudar a acelerar ainda mais os seus resultados. Este é um curso para todas aquelas pessoas que querem elevar a sua vida financeira a todo um novo patamar, para aquelas pessoas que querem finalmente entender o que é isto de pôr o dinheiro a trabalhar para si, para aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde se iniciar, para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres, para fazerem o que gostam, para terem mais opções, para todas aquelas pessoas que querem finalmente entender o que é isso que eu tantas vezes falo dos óculos da riqueza, assim como para todas aquelas pessoas que querem começar a fazer os seus primeiros investimentos e a construir uma carteira, um portfólio. E não é necessário ter qualquer formação antes. Isto chama-se do zero à liberdade financeira. Portanto, está desenhado para que qualquer pessoa do zero consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si e aos seus objetivos, mesmo que não tenha qualquer noção de economia, de finanças, de nada. E eu estou mesmo muito entusiasmada com este momento. Temos muitas aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, aulas bónus que têm análise de ações, especialistas, ferramentas novas e muito mais. Este é um curso que é muito mais do que uma formação. Eu digo isto muitas vezes, mas é verdade. E é verdade porque são os alunos que o dizem. É mais do que uma formação, é um transformador de vidas. E ainda recentemente tive a oportunidade deste último fim de semana, os últimos, aliás, 2 fins de semana estive com muitos alunos, e é muito bom ouvir de viva voz as transformações incríveis e perceber que há um antes e um depois do curso. Alunos que mais do que duplicaram o seu rendimento com os ensinamentos que aprenderam no curso, alunos que inclusivamente encontraram novas áreas de trabalho, que não sabiam nem sequer o que era um PPR e hoje têm carteiras de investimento diversificadas, ajustadas aos seus objetivos, famílias inteiras envolvidas agora no planeamento financeiro, novos horizontes e novas perspectivas de liberdade. Até está-me agora a recordar aqui um aluno que dizia que se resolveu despedir e avançar como freelancer e só conseguiu fazê-lo por ter o seu fundo de emergência, por estar a conseguir implementar estratégias que aprendeu no curso e dizia-me ele, eu tinha tanto medo e hoje eu só penso, porquê que eu não fiz mais cedo? E porquê que eu não apostei e investi na minha própria literacia financeira mais cedo? E é por tudo isto que o curso Zero à Liberdade Financeira 2.0 é muito mais do que uma formação, é um transformador de vidas que já mudou a vida de milhares de pessoas e que pode mudar a sua também. Por isso, se quer ter resultados diferentes, venha fazer parte desta nova turma. E já sabem, tem o link, eu deixo sempre o link na descrição. E depois não digam que eu não avisei. Não digam que eu não avisei. E vamos então agora aqui ao nosso tema, que acaba por estar aqui todo ele muito relacionado. E antes eu podia começar por pedir-lhe quase uma reflexão. Onde é que tem o seu dinheiro? Diga-me lá, está paradinho ali no banco? Está debaixo do colchão em casa? Sabia que o facto de não fazer nada ao seu dinheiro significa que está a ficar mais pobre? Então, os últimos dados
por parte do Instituto Nacional de Estatística demonstram que a inflação em novembro fixou-se em 9,9%. E eu vou explicar isto de uma forma muito simples e até desafiava a depois enviar este episódio a algum familiar, a algum amigo que precisa deste abre-olhos, que precisa de entender que não fazer nada está a sair muito caro. Porquê? Porque esta inflação a situar-se nos 9,9% significa, estamos a falar praticamente de uma inflação em torno de 10%, não é? Arredondando aqui 10%. Que por cada 1.000 euros que tem parado, imagine, tem 1.000 euros parados, está a perder 100 euros. Isso mesmo, por cada 1.000 euros, 100 evaporam-se. E porquê? Porque este agente corrosivo da poupança, que é a inflação, vai-lhe comendo o valor do dinheiro. E aquilo que conseguia comprar há um ano com 1.000 euros, não consegue comprar agora com os mesmos 1.000 euros. Para levar os mesmos produtos, vai necessitar de mais dinheiro. Porque na prática os 1.000 valem agora 900. E isto é muito importante quando nós estamos a planear o nosso futuro financeiro. E é por isso que é tão urgente nós assumirmos as rédeas da nossa vida financeira e começarmos a investir o nosso dinheiro. E muito se tem falado sobre recessão. Uma recessão, vem aí uma recessão, vamos entrar em recessão. E em termos económicos, a recessão normalmente é definida por uma contração económica assistida em 2 trimestres consecutivos. Uma contração do produto interno bruto. E a verdade é que sempre que nós temos estes cenários, o que nós começamos a assistir e depois é a um aumento do desemprego, a uma queda dos salários, ou seja, há um conjunto de acontecimentos que acabam por se verificar nestes cenários. O que é que já tem acontecido e já está a acontecer e que todos nós sentimos? Sentimos desde logo o aumento dos preços dos bens e dos serviços. Aliás, este número dos 9,9% ilustra isso mesmo, as coisas estão mais caras. Os juros estão também mais caros, estão mais elevados, porque, em termos de política monetária, o próprio Banco Central Europeu, para procurar controlar a inflação, tem vindo a aumentar os juros. E nós andamos aqui muitos anos com uma situação completamente anormal de juros negativos. E agora eles estão a subir. E há pessoas, eu tenho que vos dizer isto, há pessoas que acham que os juros agora estão caros ou estão extremamente altos. Eu vou-vos dizer que em termos económicos eles aumentaram, mas não estão altos. Os juros nos níveis que estão não são propriamente altos. O que acontece é que nós partimos de uma base anormalmente baixa. Nós partimos de um cenário de juros negativos. Nós tínhamos Euribores, que é a taxa interbancária que serve de referência a cálculo da prestação de muitos créditos em Portugal, nomeadamente crédito à habitação. Tínhamos há um ano Euribor negativo em meio ponto percentual e agora a superar os 2,5%. Ou seja, nós estamos a falar de um aumento de 3 pontos percentuais, de 300 pontos base, que é uma brutalidade para as famílias. E perante este cenário, não é? Começa aqui a pairar no ar toda a palavra crise, que obviamente em termos políticos toda a gente anda a fugir dela, mas há aqui a palavra crise, e quando ouvimos a palavra crise, a palavra recessão, para muitas pessoas, não é? Há aqui reminiscências quase de 2008, quando tivemos a crise do subprime, que começa em 2007, em 2008 que vem atingir a Europa, e algumas pessoas, outras não se devem recordar, nós tínhamos juros altíssimos, aí sim acima de 5%. Tínhamos juros muito altos. Portanto, o que é que nós podemos fazer? E este episódio eu trago-lhe aqui dicas que são princípios, digamos assim, e os princípios bases de boas práticas de como é que nós podemos blindar a nossa carteira, o nosso orçamento, as nossas finanças pessoais perante uma crise, ou seja, como é que nós blindamos para nos prepararmos para esse cenário. Então, o primeiro ponto é reduzir o nosso nível de endividamento. É nós
pagarmos as nossas dívidas. E como eu estava a dizer, para muitas pessoas falar em crise remonta se calhar aqui a imagens muito e a cenário de 2008, juros muito altos, e há um receio de que a história se repita. E a verdade é quando nós temos aqui recessões económicas, quando nós temos cenários como aqueles que se adivinham, que se venham a verificar no próximo ano, estar altamente endividado significa vir a ter maiores dificuldades financeiras. E para algumas pessoas que até estavam confortáveis com o seu nível de dívida, só o facto dos juros terem subido, de repente, para algumas pessoas, já estão a entrar aqui na linha vermelha e já têm de ir renegociar. Daí que o primeiro ponto para nós blindarmos a nossa carteira para uma crise é a redução e o pagamento das dívidas, porque isto vai condicionar a sua capacidade financeira no futuro. Portanto, cartões de crédito pessoal, todas aquelas dívidas que têm taxas de juros muito altas devem ser as primeiras a eliminar, porque essas vão consumir uma parte considerável aqui do seu orçamento e estão a limitar aqui a sua situação financeira. E isto é especialmente importante, sobretudo quando o próprio Banco Central Europeu tem sinalizado ainda as intenções, ainda há margem aqui para subirem os juros nos próximos meses, e taxas de juros mais elevadas significam um maior custo da dívida para quem tem empréstimos. Portanto, primeiro ponto, reduzir o nível de dívida. Segundo ponto, segunda dica é ajustar o seu padrão atual de vida. E aqui dentro eu vou elencar um conjunto de subdicas, digamos, dentro deste chapéu. Parece, perdoem-me a expressão, uma lapaliçada, não é? Mas o que 18 anos dedicados às finanças pessoais e educação financeira em Portugal demonstram é que de tempos a tempos, de forma muito frequente, eu sinto necessidade de vir dizer umas lapaliçadas. Ou seja, de vir dizer aquilo que parece o óbvio quando estamos de corda ao pescoço, mas quando estamos em períodos de expansão económica já não parece tão óbvio. E quem me conhece sabe que eu detesto ser oráculo da desgraça, eu sou uma pessoa extremamente positiva, porém realista. E neste momento é preciso haver uma tomada de decisões e nós temos que fazer uma alteração dos nossos comportamentos. Eu não acho que devamos viver em privação e não devamos viver em escassez. Aliás, e não estou aqui a falar de situações de pobreza, que infelizmente em alturas de crise ainda vêm mais ao de cima, mas temos famílias em situação completamente normal que em situações de crise ficam ali perto de uma situação de dificuldade económica grande. Portanto, nós ajustamos aqui as velas e algumas pessoas não ajustam porque ainda ainda conseguem acomodar o seu padrão, mas seria financeiramente mais inteligente se o fizessem. Financeiramente mais inteligente se o fizessem. Então, começando por rever aqui e renegociar um conjunto de grandes categorias, grandes rubricas. Quando nós vamos analisar os dados, e são dados do INE, demonstram que as três grandes categorias que consomem mais dinheiro no orçamento das famílias são a habitação, a alimentação e os transportes. Isto significa que qualquer ajuste, qualquer renegociação que consigam fazer nestas três grandes rubricas vai ter um grande impacto no orçamento das famílias. Começando pela habitação. E estamos num cenário de subida de taxas de juros, procurar renegociar o spread, procurar ver se há alguma margem, apesar de haver agora algumas limitações em termos de extensão de prazo, mas procurar renegociar as condições e, sempre que necessário, procurar até alternativas noutras instituições financeiras. Não somos obrigados a permanecer na mesma instituição até ao final da nossa vida. Longe disso, se alguém oferecer melhores condições, nós podemos fazer uma mudança de banco e transferir o nosso crédito de habitação. Também os seguros associados ao crédito de habitação. Procurar melhores condições. Não é obrigatório nós termos o seguro associado, o seguro de vida normalmente associado ao crédito de habitação na própria instituição. No entanto, tenham atenção quando retiram, muitas vezes por causa da venda cruzada de produtos, pode haver lugar a um agravamento de spread. Mas às vezes, ainda assim, o agravamento é menor do que a poupança que vamos conseguir tirar o seguro daquela instituição, daquela seguradora, mudando de seguradora e às vezes até para condições mais vantajosas. Depois, obviamente, no plano da alimentação. No plano da alimentação, a chave está no planeamento. Fazer um planeamento, e há desde dicas importantes, e umas que eu próprio implemento,
para mim, que é, aliás, implemento duas de forma muito frequente. Uma é fazer um menu semanal, porque ajuda muito no desperdício e a definir também, sobretudo também a poupar tempo, a poupar muito tempo. E outra coisa que tenho feito mais recentemente, às vezes não consigo fazer todas as semanas, que é ao domingo acabo por cozinhar mais e congelo para o resto da semana, ou seja, com o menu semanal faço mais do que uma refeição e isto ajuda-me muito a não cair às vezes na tentação de comer qualquer coisa rápida porque não tive tempo e ali tenho as minhas marmitas já preparadas. Portanto, planeamento na alimentação fundamental e, como é óbvio, aquelas dicas de poder usar os cupons de desconto e todas as formas que têm de reduzir o peso que a alimentação tem, isto no caso do supermercado. Aqui havendo um ajustamento do padrão de consumo, portanto, os jantares e as refeições fora, poder haver aqui um ajuste. Obviamente, cada família saberá melhor dentro do seu orçamento. Depois da questão do transporte, o transporte, sobretudo nas famílias que têm transporte próprio e com o aumento também do preço dos combustíveis, há aqui um peso relevante. Procurar também aqui reduzir reduzir a utilização do automóvel próprio ou pelo menos cada elemento da casa, havendo essa possibilidade, porque depois é o que eu digo, eu detesto às vezes aquele paternalismo de que uma solução serve para todos e a verdade é que Portugal não é Lisboa ou Porto, só e as grandes cidades. Há zonas que efetivamente a oferta de transportes não é muito boa e efetivamente quem tem transporte próprio acaba por utilizar, mas procurar formas inclusivamente e mesmo os cupons também relativamente ao pagamento dos combustíveis com alguns descontos é uma forma de conseguir reduzir esta fatura. Depois, obviamente, rever os serviços de eletricidade, de gás, de telecomunicações, procurar fazer essa revisão e ajustar então e abrandar o consumo de tudo o que sejam bens e serviços não essenciais. Não é para vivermos em privação a nossa vida toda, mas por prudência o que nós vamos fazer é enxutar aqui o nosso orçamento. Vamos enxaguar, vamos tornar-nos aqui mais eficientes em termos financeiros. Depois, terceira dica muito importante e que eu falo sempre, e sou uma grande defensora, fundo de emergência. Reforçar o fundo de emergência é uma das melhores formas de blindar a sua carteira para uma crise. E tendo em atenção agora o aumento do custo das despesas, é importante também ajustar o fundo de emergência ao novo padrão e ao novo custo de vida. E o que é isto, o fundo de emergência? É no fundo, passa a redundância, um pé de meia. É ter um montante de parte para imprevistos. E devemos ter nesse fundo de emergência o correspondente entre 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal. Portanto, se eu tenho um custo de vida de 1000 euros, eu devo ter entre 6 a 12 mil euros. Mas, Bárbara, isso é tanto dinheiro e eu nenhum tenho. Então, vamos tentar ter pelo menos até 3 meses. Começamos com o objetivo de 1 mês, depois 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente, e acredito que isto vai trazer uma grande tranquilidade. Dizendo, e já dediquei vários episódios a isso, que este dinheiro deve estar colocado em instrumentos de baixo risco e elevada liquidez. Porquê? Porque não queremos perder o dinheiro investido, e elevada liquidez é eu tenho que ter facilidade de mobilização desse capital. Quarta dica, que nem sempre é fácil para muitas pessoas pensar nisto, mas é procurar formas de rendimento extra. Existem, essencialmente, 3 maneiras de nós aumentarmos a nossa capacidade de poupança: gastar menos, ganhar mais e uma combinação das duas, que seria o ideal. Portanto, depois das dicas anteriores que eu falei, em que nós estamos aqui a enxutar as nossas despesas, a hipótese que tem de aumentar a sua capacidade de poupança, porque imaginando que chegamos aos mínimos olímpicos, já não tenho mais nada para cortar, já estou mesmo a viver com o essencial, a única forma que eu tenho de aumentar a minha poupança é aumentar os seus rendimentos. E isto quer por via de procurar fazer horas extra, quer por via de dar uso a algum talento, ou seja, aqui vai depender obviamente de cada pessoa,
e é algo que não nos preparam. Eu sinto o facto de também na escola não nos fomentarem o empreendedorismo, não fomentarem desde pequeninos, e eu quando estudei nos Estados Unidos notava muito isso e faço isso até aos meus filhos, a bancadinha da limonada, coisas pequenas em que procuro incutir logo aqui uma visão diferente nas crianças, e daí que eu defendo que a educação financeira seria fundamental desde terra e idade, mas é procurarmos formas de conseguirmos um rendimento extra e canalizar depois esse rendimento extra para a nossa poupança e investimentos. Isto bate aqui com a quinta dica, que é diversificar os investimentos. Portanto, imaginando que já tem aqui o seu fundo de emergência, está a pensar agora noutro tipo de objetivos de poupança e tem alguns investimentos, é muito importante diversificar. Ninguém sabe a intensidade da próxima recessão. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Podem mandar para o ar, mas em bom rigor ninguém sabe. O ponto é, a sua carteira está preparada? Sim ou não? E nós, quando blindamos a nossa carteira, seja a nossa carteira do dia-a-dia, o nosso orçamento familiar, seja a nossa carteira de investimento, onde nós temos os nossos investimentos, nós estamos a minimizar o risco. E a verdade é que o que se passou no passado não significa que se vai repetir no futuro, mas obviamente que nós podemos aprender com o histórico, e a verdade é que o histórico mostra-nos que a economia é cíclica e que depois das recessões e depois de períodos de contração económica segue-se um período de expansão económica. Depois ninguém pode dizer quanto tempo é que dura. E claro que no meio disto tudo tem andado aqui uma volatilidade louca, ou seja, uma oscilação aqui de preços nos mercados, sobretudo estão em bolsa, uma oscilação de preços enorme. Temos muitas pessoas a dizer: Bárbara, estou a perder nos meus PPRs, estou a perder nos meus fundos de investimento, o que é que eu faço? O que faz, exatamente para se proteger e para blindar a sua carteira, é procurar diversificar o seu portfólio, porque é exatamente com um portfólio diversificado que vai conseguir, no fundo, proteger-se até emocionalmente de decisões que possa vir a tomar. E termos aqui investimentos em ativos, em classes de ativos que têm uma correlação negativa, ou seja, em que permita quando um sobe o outro desce, ou seja, para garantir que diminui então a volatilidade da carteira. Eu não quero entrar aqui muito em detalhe para não tornar este episódio muito longo e muito complexo, mas a melhor maneira de se defender, de blindar o seu portfólio, a sua carteira para um cenário de crise, é a diversificação dos seus investimentos. Relembrando sempre que deve cumprir a premissa de a sua carteira de investimentos estar ajustada ao seu perfil de risco, aos seus objetivos e ao seu horizonte temporal. E sexta dica, que para mim devia ser a primeira, é investir na sua literacia financeira. A melhor forma de nos protegermos é com conhecimento. Quanto mais conhecimento temos, mais opções temos e melhores decisões podemos tomar. Informação é poder. E é mesmo para empoderar que fazemos este podcast e que através do Money Lab procuramos capacitar as pessoas para tomarem melhores decisões financeiras, dando-lhes mais ferramentas, dando-lhes mais conhecimento. E isto agora fez-me lembrar uma frase de um famoso professor norte-americano que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E de facto é muito impactante esta frase, porque a ignorância de facto é muito, muito cara e pode ser muito penosa. E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Relembrar quem quiser se inscrever no curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0, tem um link na descrição. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento das vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Agradecer aos meus queridos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias, que se têm permitido sair da zona de conforto, que se têm permitido iniciar uma transformação nas suas vidas.
Já sabem, como sempre, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Encontram todos estes links na descrição deste episódio. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Honey, baby,